Minha irmã é a filha de ouro da família, e não vou no casamento dela porque ela marcou de propósito no mesmo dia da formatura da minha outra irmã. Eu, com 23 anos, sou um de 7 irmãos. Tem a Lídia de 31, o Josué de 28, o Léo de 25, eu a Erin de 21, a Nádia de 18 e a filha surpresa, Alex de 4. Com tantos irmãos, é fácil se perder na multidão. Alguns de nós temos nossos cargos, por assim dizer. A Lídia é a... Alex é a bebê. Eu tenho um filho, é isso meu título, o que deu um neto. A Erin é a filha de ouro, ela foi a última filha planejada, a que deveria completar nossa família. Ela nasceu prematura, então eu entendo meus pais mimarem ela até certo ponto, mas agora isso passou dos limites. A Erin vai se casar e recentemente nos disse que adiantaram a data por causa de um cancelamento. Não é grande coisa, só significa que vão casar antes. Mas a nova data coincide com a formatura do ensino médio da Nádia. A Erin foi compreensiva, mas disse que já tinha se comprometido com a data, que já tinham impresso os convites. Meus pais normalmente vão às nossas formaturas, mas disseram que simplesmente teriam que perder a da Nádia. Todos nós entendemos, não foi intencional, ou pelo menos foi o que pensei. Mas aí a Lídia me contou, a mim e ao Léo, que ela estava lá quando a Erin recebeu a ligação sobre o cancelamento e avisaram a Erin que seria o dia da formatura, mas a Erin só riu e aceitou a data mesmo assim. Isso, por mais que me custe admitir, é bem a cara da Erin. Ela marcou a festa de noivado dela para a noite do aniversário de 18 anos da Nádia. Felizmente a Nádia não ia comemorar até o fim de semana. Ela anunciou o noivado dela no aniversário de casamento da minha irmã mais velha. Tudo é sobre ela. Confrontei a Erin sobre isso, e ela disse que a formatura do ensino médio da Nádia não importava. Ela queria casar com o amor da vida dela antes, e que a nossa família já tinha ido em muitas formaturas do ensino médio a essa altura. Ela disse algo como, ainda temos a Lexi, mas isso é o que mais me incomoda. A Nádia esperou por isso por tanto tempo. Viu todos nós nos formarmos, e termos essas celebrações enormes organizadas pelos nossos pais. Perguntei a Nádia o que ela queria, e ela disse que queria ter o dia dela. Então, eu disse à minha família que a Nádia e eu não iríamos ao casamento. O Léo também decidiu não ir. Todos estão bravos. A Erin está furiosa, e eu não ajudei quando disse que ela poderia ver nossos outros irmãos se casando, já que para ela é tudo a mesma coisa. A mamãe está tentando me convencer a ir ao casamento porque a formatura não é tão importante. Mas sinto que se eu não fizer isso, estaremos estabelecendo um precedente na vida da Nádia de que ela sempre vai significar menos que a Erin. Recebi mensagens me chamando de idiota, imbecil, etc. Dizem para eu colocar juízo e ser um bom irmão, mas é exatamente isso que estou fazendo. Meu filho ia ser o pajem, mas com a reação da minha família, estou considerando tirar ele do casamento também. Meu pai disse a Nádia que a levaria para jantar depois do casamento. A Nádia está morando comigo porque a mamãe não para de encurralar ela. Sou idiota? Atualizasse. Já fazem 2 dias desde o ocorrido, e finalmente trago uma atualização. Tive que resumir bastante porque aconteceu muita coisa. Antes de começar, a Nádia queria agradecer a todos que a parabenizaram pela formatura. Ela ficou impressionada com o apoio que recebeu, especialmente depois de enfrentar tanta oposição da nossa família. Então vamos lá. Sexta-feira passada, o Léo e eu fomos falar com nossos pais, e eu queria dizer que tiraria meu filho do casamento. Nossos irmãos mais velhos também acabaram aparecendo, então éramos nós 4 apoiando a Nádia. O Léo tinha falado com eles na noite anterior e ajudou a ver as coisas mais claramente pela perspectiva da Nádia. Aparentemente, eles não tinham percebido que a Erin escolheu a data de propósito. Teve muitos gritos. A Erin me acusou de tentar sabotar o casamento dela. Nossos pais tentaram me convencer a deixar eles levarem meu filho ao casamento, mas eu mantive minha posição. Me senti muito mais forte com meus irmãos mais velhos ao meu lado. Afinal, são só 2 anos de diferença entre a Erin e eu, não sou muito mais velho. Felizmente, a Lídia estava lá. As palavras dela têm mais peso como a irmã mais velha, e ela não deu espaço para a Erin ou nossos pais argumentarem. Ela disse que a Erin escolheu a data de propósito, que ela admitiu isso na frente dela e do Léo, e que esse era um comportamento normal para ela. A Lídia disse a eles que se continuassem favorecendo a Erin tão descaradamente, o resto de nós cortaria contato e provavelmente Alex seguiria o mesmo no futuro. Nosso pai começou a gritar, não conosco, mas com a Erin. Surpreendentemente, nunca o tinha visto tão bravo antes, e ver aquela raiva dirigida a Erin foi chocante. Nossa mãe pediu que fôssemos embora. Não ouvimos nada daquele lado até segunda-feira, quando o noivo da Erin, Jorge, pediu para nos reunirmos na casa dos nossos pais. Ele se desculpou com a Nádia. Ele não sabia que o casamento e a formatura coincidiam, nem que a Erin tinha feito isso de propósito. Foi nosso pai quem contou a ele. O que se seguiu foi uma longa conversa entre nós, durante a qual todos expressamos nossas queixas. Eu disse aos nossos pais que sentíamos que eles valorizavam mais a Erin do que qualquer um de nós, que nenhum de nós importava em comparação com ela.
Os trabalhos artísticos dela sempre iam na geladeira, os nossos sempre na gaveta. Disse a eles que, como pai, nunca poderia imaginar tratar meu filho assim. A Erin tentou argumentar, tentou dizer que estávamos tentando transformá-la na vilã, colocar nossos pais contra ela, sabotar o casamento dela. Nossa mãe disse a ela para se calar, que era a nossa vez de falar. Jorge interveio para nos dizer que não esperava que fôssemos ao casamento, mas que seríamos bem-vindos para ir à recepção. Ele até disse que gostaria de ter podido cancelar o casamento por completo, mas custaria mais dinheiro do que ele já tinha gasto ao adiantar a data. A disposição da mamãe para nos ouvir durou menos de 24 horas. Na terça-feira, ela já estava implorando para reconsiderarmos. Aparentemente, nossos sentimentos não significavam nada diante do estresse extremo da Erin e do fato de que as pessoas questionariam nossa ausência no grande dia. Não falo com minha mãe desde então, mas pedi ao meu pai que trouxesse algumas coisas da Nádia, porque ela vai ficar comigo em tempo integral. Oficialmente, cortamos contato com nossa mãe. Papai levou a Nádia para uma comemoração antecipada da formatura na quarta-feira. Eles tiveram um encontro de pai e filha que eu acho que ela realmente precisava. Ele se desculpou por muitas coisas e disse a ela que queria fazer o mesmo com o resto de nós, mas que a quarta-feira era para ela. Estou feliz que ela teve aquele tempo a sós com ele. Ela estava feliz quando voltou para casa comigo. No nosso grupo de irmãos, ela disse que realmente acredita que o papai vai tentar reparar as relações conosco, mesmo que a mamãe não o faça. Papai também apareceu cedo ontem de manhã, tipo 6:30 da manhã, para dar flores a Nádia. Disse a ela que estava orgulhoso dela. Jorge até ligou enquanto se preparava para o grande dia dele para dar parabéns a Nádia, o que eu apreciei muito. Não ouvimos nada de mamãe nem de Erin. Nossa avó paterna acabou vindo para a formatura conosco. Foi um grande dia, de verdade, um grande dia. Não pensamos no casamento, não pensamos na Erin. Simplesmente nos divertimos juntos. Meu filho vestiu a beca e o capelo da tia dele e quase se afogou no tecido. Nossa avó também experimentou o capelo. Tiramos fotos e as enviamos para nosso pai, que as publicou num post no Facebook que escreveu para parabenizar tanto a Erin pelo casamento quanto a Nádia pela formatura. E rimos de como isso deve ter irritado nossa irmã recém-casada. Saímos para jantar e, como irmãos, demos a Nádia dinheiro para uma semana de férias com a melhor amiga dela, o que alguém sugeriu num comentário na publicação inicial. Mandei uma mensagem para Jorge parabenizando-o apesar de tudo. Espero que ele e a Erin sejam felizes juntos, embora ela não nos queira por perto. Não duvido que a Erin o ame. Sim, ela quer os holofotes e atenção, mas não acho que ela se casaria com ele só por isso. Adiantar o casamento é com certeza uma tática muito maldosa para atrair mais atenção para ela, mas casar com ele só por ter um casamento não é esse tipo de narcisismo dela. Neste momento, planejo continuar sem contato com minha mãe, a menos que ela faça mudanças significativas. Esse é um sentimento compartilhado não só pela maioria dos meus irmãos, mas também incentivado pelo nosso pai e avó. Ela tem tentado contato com minha parceira e comigo, principalmente para repreender. Estou afastado dela por enquanto. Nosso verão parece ocupado. Estamos planejando encher com o máximo de passeios em família possível antes que a Nádia vá para a universidade. Também temos o aniversário de 29 anos do Josué para planejar. Até nosso pai vai participar. Isso pode causar uma brecha maior entre ele e a mamãe, mas por enquanto, pelo menos parece que somos prioridade para ele. A ameaça da Lídia realmente fez efeito. Obrigado a todos que comentaram na publicação original. Sei que realmente animaram a Nádia quando ela estava preocupada se estava fazendo a coisa certa ao se escolher. Parte de mim gostaria de ter podido tomar essa posição antes, mas nos levou um tempo para encontrar nossas vozes. Olhando para o futuro, vejo 2 lugares vazios no meu próprio casamento, mas também vejo 5 irmãos torcendo por mim. Estou feliz com isso. Atualizás. O 2. Fazem uns 5 meses desde minha última publicação e recebi alguns pedidos de atualização. Então pensei em sentar e escrever uma. Levem em conta que muitas coisas podem acontecer em 5 meses, e isso é definitivamente verdade para nós. Comecemos com julho. A Erin e o Jorge foram para a lua de mel e a ausência dela fez nossa mãe entrar em pânico. Ela não estava acostumada a não ter ninguém por perto. Alguém sempre a visitava, principalmente a Erin, mas o resto de nós ia por obrigação e para ver a Nádia e Alexi. Com a Erin na lua de mel e o resto de nós sem contato, a mamãe não tinha visitas, e ela realmente não gostou disso. Literalmente no dia seguinte em que a Erin foi embora, começamos a ser bombardeados com ligações. Ela tentou convencer a Nádia primeiro, o que a Lídia achou que foi uma tática estratégica, porque a Nádia é a mais tímida de todos nós e, portanto, mais propensa a ser persuadida. Quando a Nádia a rejeitou, ela colocou sua mira no resto de nós. Todos recebemos ligações idênticas nas quais ela tentava nos persuadir a visitá-la, a entendê-la, a ver as coisas da perspectiva da Erin. Ela até mencionou as circunstâncias do nascimento prematuro da Erin e como foi um milagre ela estar aqui.
Josué disse a ela para fazer um trabalho melhor com Alex. Lídia bloqueou o número dela. Quando as ligações não funcionaram, ela começou a aparecer em nossas casas. Ficava repetindo as mesmas coisas que tinha dito por telefone e antes do casamento. Não entendia o que tinha feito de tão errado, porque estávamos tratando ela assim. Me chamou de ingrato e desrespeitoso. Nos acusou de guardar rancores desnecessários contra a Erin e que ela nos amava a todos igualmente. Eu não respondia a esses comentários, só tentava evitar que ela entrasse e dissesse as mesmas coisas para a Nádia, que estava com minha parceira e meu filho na sala. Os comentários dela não mereciam resposta, e quando ela terminou, pedi que fosse embora o mais calmamente que pude. Mas a verdade é que me senti um pouco com vontade de chorar. Mas quem não se sentiria mal com a própria mãe gritando na sua cara, tentando minimizar anos de dor e chamando de ciúmes desnecessários? Meus irmãos e eu fomos decepcionados uma e outra vez por ela e nosso pai desde que a Erin nasceu. Perdemos muitas coisas ao longo dos anos, tanto grandes quanto pequenas, mas tínhamos uma única coisa de que nunca fomos privados, e estávamos felizes só com isso, eram nossas formaturas do ensino médio. Mas não puderam dar isso a Nádia. Tudo o que tínhamos eram nossas formaturas de ensino médio. Perderam a formatura universitária do Josué porque a Erin quebrou a perna. Foi um acidente, eu entendo, mas nunca compensaram, nunca celebraram essa grande conquista depois, e ele só teve que sorrir e aguentar. Minha mãe não apareceu no chá de bebê da minha parceira, depois de fazer tanto auê porque a Erin não queria ir e queria que fizessem as unhas juntas. Mas nosso ciúme é desnecessário. Desculpa. Não sei como consegui manter a calma quando ela gritava comigo, mas consegui. Pedir que ela fosse embora fez com que ela mudasse de tática e começasse a chamar meu filho, tentando atraí-lo para ir até ela e dizendo que tinha o direito de ver o neto. Minha parceira interveio porque estava furiosa e tomou meu lugar na porta. Mamãe gritou mais um pouco, mas foi embora quando minha parceira ameaçou chamar a polícia. Mamãe repetiu esse mesmo teatro com meus irmãos mais velhos, mas de forma similar, não conseguiu nada com eles. Depois vieram as publicações no Facebook, paredes de texto com indiretas sobre pessoas ingratas e como é chocante que alguns filhos possam se voltar contra os pais tão facilmente. A Erin, de alguma forma, se envolveu enquanto estava na lua de mel e ligou para a Lídia para repreendê-la por ser má com nossa mãe. Mas, como já disse, a Lídia está brava e já chega. O que quer que ela tenha dito a Erin impediu que ela ligasse para o resto de nós. Depois, houve uma publicação no Facebook sobre o quanto dói ser afastada de um neto. Nomes não foram mencionados, mas só tem um neto, e esse é meu filho. A irmã da minha mãe me ligou. Teve gritos. Bloqueei o número. Sei que papai estava tentando convencer nossa mãe a simplesmente nos deixar em paz. Ele pedia desculpas porque ela simplesmente não o ouvia. A Erin voltou para casa depois de 2 semanas. Tentou contato com a Lídia de novo, pedindo que todos conversássemos porque, e isso é uma citação da Lídia, claramente vocês têm alguns problemas para resolver. Não fomos. A Erin ficou muito brava com isso, porque não está acostumada a que não façamos as vontades dela. No entanto, julho não foi totalmente ruim. Enquanto nossa mãe estava furiosa, nosso pai continuava tentando fazer o melhor por nós, e ele melhorou muito em julho. Ele e eu saímos para comer, só nós dois, e tomamos uma bebida, e ele se desculpou. Não foi uma desculpa genérica que ele poderia ter repetido para todos nós sobre como lamentava nos ter magoado e negligenciado. Ele mencionou instâncias específicas pelas quais queria se desculpar. Pensou em todos aqueles anos e escolheu momentos pelos quais queria se desculpar comigo. Sei que fez o mesmo com os outros. Mas tê-lo se desculpando por coisas como cancelar uma viagem de pesca porque a Erin precisava dele foi algo que não esperava. E nunca me importei muito com pesca, mas queria ir naquela viagem porque sempre via na televisão, sabe? Sempre via um pai e um filho pescando juntos e queria ter aquilo, queria que o papai mostrasse que eu era prioridade para ele em algum lugar profundo. Não aconteceu e nunca mais pedi. Mas fomos pescar em julho. O que começou como um passeio entre nós dois, logo se tornou um passeio em família quando meus irmãos expressaram interesse em ir pescar também. Meus irmãos primeiro, depois a Nádia e até a Lídia, que odeia o cheiro de peixe. Papai trouxe Alex e eu trouxe meu filho. E foi incrível, foi um dos melhores dias da minha vida. Sou ruim na pesca, mas sou muito bom coletando conchas marinhas. Foi brilhante. Nossos pais acabaram discutindo quando papai voltou para casa. Não estava lá, então não sei cada detalhe, mas segundo o que papai me contou, a discussão foi principalmente porque a mamãe não entendia por que ainda estávamos em contato com ele e não com ela. Parecia insultante para ela que estivéssemos reparando nossa relação com ele. Ela estava brava porque papai não estava nos pressionando para perdoá-la, ou porque ele não nos impedia de nos comportar mal. Estava brava porque ele não estendeu um convite para ela e para a Erin para o passeio de pesca. E ficou ainda mais brava quando ele explicou que a presença dela nos deixaria desconfortáveis. O Josué fez 29 anos no fim de julho.
Reservamos uma sala de escape para nós 5 irmãos. Depois encontramos nosso pai e nossos parceiros para jantar naquela noite. Josué nos apresentou a nova parceira dele pela primeira vez. Toda a nossa atenção estava no Josué. O dia foi completamente sobre ele, o que foi uma novidade para nossa família. Depois teve uma festa organizada pelos amigos dele, da qual saí com uma baita ressaca. Mamãe começou a nos dar o tratamento de silêncio em meados de agosto. Papai se mudou em setembro. Enquanto nos dava o tratamento de silêncio, papai suportava a maior parte da raiva dela, e isso realmente o afetava. Ele estava tentando fazer o melhor por nós, e ela estava tentando nos transformar nos vilões. Finalmente, ele disse a ela que se ela não assumisse a responsabilidade por suas ações em breve, que contatasse um advogado. Mamãe não levou a sério. Ela está hospedada no quarto de hóspedes da Lídia desde então. Mamãe ficou mais firme e disse que ele estava cego por não ver como estávamos manipulando ele. Diferente de nós, papai obviamente ainda tem contato regular com a Erin, e segundo ele, ela até disse à mamãe para reconsiderar. Surpreendentemente, o envolvimento da Erin foi o que fez a mamãe ceder. Não sei se ela está pensando sobre como nos tratou ou se está ruminando em silêncio. Sei que ela perguntou ao papai se ele ia voltar para casa, mas ele disse que era melhor para eles terem espaço neste momento. Pessoalmente, tenho dificuldade em ver um resultado onde nossa mãe admita sinceramente que estava errada. Acho que ela vai dizer isso só para o papai voltar para casa e para nós voltarmos a falar com ela. Não acredito que ela jamais nos valorizará no mesmo nível que a Erin. Em notícias mais alegres, falta oficialmente menos de um ano para o meu próprio casamento. Atualmente não há lugar para minha mãe ou Erin. Eu e minha noiva Jade estamos fazendo com que nossos pais usem gravatas que combinem comigo e com meus padrinhos, algo que originalmente não planejava fazer, mas estou contente com a mudança. A Nádia se estabeleceu na universidade, fez novos amigos nas aulas e está gostando. Ela está feliz. Embora tenhamos um grupo ativo, ela me faz videochamadas a cada poucos dias só para conversar. A maioria do que ela diz eu já li no grupo, mas estou sempre disposto a ouvir as histórias dela de novo. Nádia nunca costumava falar tanto. Agora ela parece muito mais feliz do que há 5 meses. Acho que é isso. Desculpem pelo textão. Mas como eu disse, muitas coisas podem acontecer em 5 meses. Atualizasse. O3. Já fazem uns 7 meses desde minha última atualização e pensei que já era hora de escrever outra. Na verdade, planejava escrevê-la há alguns meses, mas a vida atrapalhou. Aconteceu muita coisa. A maioria boa, algumas nem tanto. Estou certo de que podem adivinhar quem é a razão dos momentos nem tão bons. Outubro e novembro. Mamãe ficou em silêncio no aniversário da Lídia em outubro, mas fez um grande auê pelo da Erin em novembro. Nenhum de nós tem o hábito de verificar as redes sociais dela e, honestamente, a teríamos bloqueado se não fosse pela Lexi. Mas o Léo mandou uma captura de tela no grupo sobre uma publicação que ela tinha feito. A publicação basicamente pintava a Erin como a filha perfeita, seu precioso anjo, e dizia que ela sempre estaria orgulhosa dela. Ela nem mencionou a Lídia na página dela no aniversário dela. Mas não posso dizer que estou surpreso. Ação de Graças. O dia de Ação de Graças foi diferente, mais divertido. Todos fomos de carro para a casa dos nossos avós paternos, a algumas horas de distância, para passar com eles. Tecnicamente, era para ser um ano com a família política, já que eu e a Jade costumamos alternar com quem passamos para que nenhuma das nossas famílias fique de fora. Mas ela sugeriu que trocássemos este ano para que pudesse estar com meus irmãos na primeira grande festividade desde a ruptura. Meus sogros são pessoas ótimas e foram muito solidários durante tudo isso, e sou muito grato a eles também. Mamãe não entrou em contato conosco naquele dia, mas pude notar que estava furiosa. Não ajudou o fato de as pessoas estarem fazendo perguntas depois que a Lídia publicou uma foto do dia de Ação de Graças que não a incluía nem a Erin. Em dezembro, a mamãe criou um grupo conosco e com o papai dizendo, essencialmente, que era hora de parar com esse drama insignificante e focar na família. Mas nenhum de nós é burro. Todos sabíamos que ela queria mostrar sua família perfeita no Natal, e como ela poderia fazer isso quando todos, exceto 2 de seus filhos, não suportam estar perto dela. A Erin estava no grupo, mas não disse nada, o que era estranho vindo dela, mas nenhum de nós pensou muito nisso na época. Papai disse que passaria o Natal com a Lexi, mas que não tinha interesse em passar com a mamãe até que ela estivesse pronta para admitir o dano que nos causou. Uma semana depois, meu aniversário também foi ignorado por ela, mas tudo bem. Só mostrou que ela não tinha intenção de admitir que era a vilã. Ela se desesperou mais à medida que o Natal se aproximava. As mensagens e ligações recomeçaram, mas eu conseguia ignorar na maioria das vezes. O que não conseguia ignorar era chegar do trabalho e encontrá-la na minha porta. Ela disse que estava esperando há muito tempo, como se eu esperasse a visita dela e tivesse feito de propósito, o que honestamente provavelmente teria feito, dado o estado da nossa relação. Sou grato que minha família não estava em casa.
Jade estava voltando do trabalho e nosso filho estava com os pais dela. Não quis convidá-la para entrar, mas honestamente, dada a desesperança que ela mostrava, também não queria lidar com ela onde meus vizinhos pudessem ver. Essa mulher me disse que o Natal era sobre família e perdão. Disse que eu estava indo longe demais ao manter o neto dela longe dela e o quão confuso ele devia estar sem ela. Ela disse como se eu estivesse usando meu filho para puni-la. Eu disse que era melhor assim, porque todos sabíamos o que aconteceria se a Erin tivesse um filho um dia. Meu filho seria deixado de lado como nós fomos, e eu não queria isso para ele. Ela disse que eu estava sendo ridículo, e mais uma vez, usou aquela frase: amo todos vocês igualmente. Pedi que ela fosse embora, porque nada mudaria minha posição e eu não passaria o Natal com ela. Ela ficou com raiva, começou a gritar, e embora queira dizer que mantive a compostura, não mantive. Também comecei a gritar. Quanto mais eu gritava, mais me alterava, a ponto de começar a chorar. Reddit. Foram anos de dor vindo à tona. Não acredito que algum dia entenderei como ela pode afirmar que nos ama a todos por igual, mas dizer ao filho chorando para parar de ser tão dramático. Ela só foi embora quando Jade voltou e viu o estado em que eu estava. Jade é pequena, mas feroz, e faria qualquer coisa por mim e pelo nosso filho, e juro que minha mãe saiu apavorada com ela naquele dia. As publicações nas redes sociais aumentaram novamente. Ela se fazia de vítima, compartilhava posts sobre filhos que não respeitam os sacrifícios que as mães fazem por eles e coisas assim. Publicava como não apreciávamos tudo o que ela tinha feito por nós. Mas todos nós ignoramos. Tivemos nosso próprio Natal. Jade, nosso filho e eu visitamos meus sogros na manhã de Natal. Vimos nosso filho e as sobrinhas abrirem os presentes lá, e depois fomos para a casa da Lídia. Ela se ofereceu para nos receber este ano. Papai assumiu seu lugar na cozinha, acompanhado de seus chefes assistentes Josué e o marido da Lídia. Janeiro. Não vimos a mamãe e a Erin até janeiro. Alex fez 5 anos, então houve uma festa, e não íamos punir nossa irmã pelas ações do demônio que nos deu à luz. Então fomos. Houve algumas perguntas, mas as pessoas não insistiram quando era óbvio que nenhum de nós queria entrar em detalhes. Mamãe agiu como se tudo estivesse bem, mas a Erin manteve distância de nós. No final da festa, enquanto ajudávamos a limpar, mamãe disse que era bom que finalmente estivéssemos deixando as coisas para trás. Lídia disse a ela que a única coisa que estávamos deixando para trás era ela. Isso fez com que ela começasse de novo, mas rapidamente percebeu que estava em minoria e foi para dentro. Foi então que a Erin se aproximou de nós com o marido. Honestamente, esperava que ela nos dissesse para sermos mais suaves com nossa mãe ou algo assim, mas, em vez disso, ela se desculpou. Disse que tinha pensado muito, desde que tudo começou, e percebeu que nos tinha tratado mal a vida toda, e que parte disso foi influenciado pela forma como nossos pais a trataram. Ela nos disse que não esperava que a perdoássemos, mas que só queria nos dizer que sentia muito. Fomos embora um pouco depois. Fevereiro, houve silêncio no final de janeiro, e em fevereiro para os aniversários do Léo e da Nádia. Mas isso era algo que esperávamos. No final das contas, nossos dias nunca importaram para ela. Abril. Casei em abril sem minha mãe presente. Foi, sem dúvida, um dos melhores dias da minha vida, só superado pelo nascimento do meu filho. Jade e eu estávamos rodeados das pessoas que mais importavam para nós e que nos amavam de volta. Meus 2 irmãos foram meus padrinhos de casamento, e a Nádia e a Lídia também foram madrinhas. Foi melhor do que eu poderia imaginar. Honestamente, ainda estou impressionado por poder chamar Jade de minha esposa. Foi incrível. Mas estou certo de que todos se perguntam como minha mãe lidou com isso. E posso dizer claramente que ela não lidou bem. Sinceramente, quando enviamos os convites, parte de mim esperava que a notícia simplesmente não chegasse até ela. Esperava que tudo corresse bem o suficiente para não ter que falar realmente com ela sobre essa decisão. Mas claro, isso seria fácil demais. Ela apareceu alguns dias depois, batendo na minha porta, exigindo que eu falasse com ela. Então saí, não a deixei entrar, apesar de saber que os vizinhos podiam nos ver, e isso foi só porque não queria que ela estivesse dentro da minha casa, onde estava meu filho. Não queria que ela o assustasse, como certamente estava fazendo comigo. Ela exigiu saber o que eu estava tramando, como eu podia ser tão cruel, como podia excluí-la de um dia tão especial. Disse a ela claramente que meu casamento era um dia para celebrar com meus entes queridos mais próximos, e ela já não era mais alguém que eu considerasse próxima ou querida. Ela tinha feito a cama dela, tinha que deitar-se nela. Parte de mim temia que ela aparecesse no meu casamento. Ela passou na minha casa algumas vezes mais, mas parou quando ameacei chamar a polícia. Não o fiz antes porque, acho, sou um pouco mole no fundo e não queria ver minha mãe encrencada. Mas cada vez que ela aparecia para dizer algumas bobagens sobre o terrível filho que eu era por fazer isso com ela, isso me esgotava. Claro, houve publicações nas redes sociais. Tive familiares que me contatavam para dizer que eu deveria convidá-la, que tipo de filho eu era, etc.
mas pararam quando eu disse que também retiraria os convites deles. Ninguém mencionou a mamãe no casamento e ela não tentou aparecer. No entanto, ela tentou impedir que Alexi fosse a da minha como eu tinha prometido, mas papai rapidamente impediu isso, o que me leva ao próximo ponto. Meus pais estão oficialmente divorciados. Papai enviou os papéis do divórcio em fevereiro, e não acho que ele esteja olhando para trás. Isso também me surpreende, porque no ano passado, por essas datas, ele era muito parecido com ela. Era alguém que se importava mais com a Erin do que com qualquer um de nós, alguém que ignorava nossas conquistas se de alguma forma interferissem com as dela. E agora ele era um defensor de nós. Cada vez que a mamãe publicava algo nas redes sociais nos menosprezando, ele respondia com uma publicação que nos elogiava. Nunca imaginei ter uma relação tão boa com meu pai, mas aqui estamos. Nós o ajudamos a se mudar para o seu próprio lugar em março. Ele é um homem novo, honestamente. Ele estabeleceu um acordo de guarda 50 bedas e 50 para Alexi porque, embora ficasse feliz em ter a guarda total, ele quer acreditar que ela pode mudar como ele mudou. No entanto, ele disse que se detectar o menor sinal de que Alexi está sendo maltratada como nós fomos, ele entrará com uma ação. Quanto aos meus irmãos, eles estão bem também. O Léo recebeu um aumento no trabalho e adotou um cachorro pelo qual meu filho é obcecado, a ponto de achar que talvez precisemos de um cachorro também. Nós também. O Josué e a parceira dele estão muito bem. Ela se encaixa perfeitamente na nossa família e não poderia estar mais feliz por ele. O Josué encontrou alguém que realmente se importa com ele, e posso dizer que ele está apaixonado. Quem sabe em breve teremos sinos de casamento por lá. Alexi, bem, Alexi tem 5 anos, então não há muita coisa acontecendo na vida dela. Acho que recentemente ela fez meu pai participar do chá da tarde dela. Edição rápida para adicionar. Obviamente, Alexi está ciente de que as coisas mudaram. Naturalmente, ela está confusa com tudo isso. As coisas mudaram muito no espaço de 1 ano, e não consigo imaginar como foi para ela viver com nossos pais quando a mamãe estava com raiva o tempo todo. Deixamos claro para ela que sempre estaremos aqui para ela e que somos o espaço seguro dela se precisar falar sobre seus sentimentos ou se tiver alguma pergunta. Não queremos que isso a afete mais do que já afetou. A Jade já avançou nisso, ela trabalha com cuidados infantis e tem experiência com coisas assim. Papai está pensando em organizar terapia para ela, mas estou certo de que todos se perguntam pela Nadia e pela Erin. A Nadia está ótima, sinceramente, ela está prosperando. Acredito que se afastar da nossa mãe, da Erin e das pressões em casa, realmente a ajudou a se encontrar como pessoa. Ela fez novos amigos, está se destacando na escola e é uma pessoa mais feliz em geral, o que é tudo o que me importa. Ela está feliz, eu estou feliz. Ela foi convidada para se mudar para a casa do meu pai agora que ele tem seu próprio lugar e espaço suficiente para ela e Alexi, mas ela ainda não decidiu uma resposta. Ela é mais que bem-vinda para ficar aqui se quiser, mas sei que ela também quer ficar mais perto do nosso pai. Vou apoiá-la, aconteça o que acontecer. E disse a ela que ela pode tentar morar com o papai se quiser, e pode voltar se achar muito estranho. A Erin é outra história. Não estamos mais completamente sem contato com ela, mas estamos em contato limitado. Depois do pedido de desculpas dela na festa da Lexi, o Léo procurou por ela para ver se era genuíno. Todos estávamos bastante indecisos sobre o que fazer, para ser honesto. A Erin nunca foi alguém que baixasse a cabeça e pedisse desculpas. Mas como poderíamos saber se era genuíno, e não uma tentativa de nos fazer perdoar a mamãe ou algo assim? A Erin pediu para conversar conosco pessoalmente quando o Léo a procurou. E aceitamos porque estávamos curiosos para ver como seria. Também combinamos que se ela tentasse algo, iríamos embora imediatamente e a bloquearíamos novamente. A reunião aconteceu em meados de janeiro, entre os aniversários da Lexi e do Léo. Nos encontramos na casa dela. A Erin parecia um desastre, nervosa, como se não tivesse dormido a noite toda, e honestamente foi muito estranho porque normalmente ela é tão composta. Mesmo quando fazia birras, ela estava melhor do que isso. Nos sentamos e ela começou se desculpando novamente. Disse que tinha sido desnecessariamente cruel e injusta conosco, especialmente com a Nadia, e se desculpou até por tentar estragar a formatura dela. Disse que quando todos nos retiramos do casamento dela, ela ficou confusa e magoada porque nenhum de nós tinha dito não antes. Ela pensou que éramos mais próximos que isso, mas agora percebia que era um amor unilateral. Ela pensou que éramos próximos e nós só queríamos ficar o mais longe possível dela. Fizemos nossas perguntas, e ela respondeu cada uma. Por que você pensou que éramos próximos? Porque ela tinha agido assim desde a infância, parcialmente encorajada pelo tratamento dos nossos pais em relação a nós. Ela cresceu assim e assumiu que, como nenhum de nós dizia nada, estávamos de bem com isso. Alguma vez você se arrependeu? Não. Antes de todo esse fiasco, era normal para ela ser o centro das atenções, tudo sempre girava em torno dela e ela estava tentando desaprender isso. Porque agora, tudo se resumiu ao marido dela.
Ele tentou falar com ela várias vezes sobre o tratamento dela conosco, mas ela nunca viu problema nisso porque, bem, nunca tínhamos transformado isso em um problema antes. Ele não gostou dessa resposta, mas a amava e ela era muito mais amável fora da nossa unidade familiar. Então ele esperava que, se continuasse falando com ela sobre isso, eventualmente ela pararia. Eles brigaram quando ela anunciou o noivado no aniversário da Lídia e brigaram novamente quando ela reservou a festa no aniversário da Nádia. Ele não conseguia entender como ela podia ser tão cruel com a família dela, e ela disse a ele que ele não entendia a dinâmica da nossa família e que estávamos de bem com aquilo. A questão da formatura da Nádia quase arruinou o relacionamento deles. Não sei como ele a convenceu a ficar com ele, porque Jorge admitiu que esteve muito perto de ir embora pela porta. Ela disse que ficou do lado da nossa mãe por um tempo porque realmente pensou que estávamos só fingindo. Nunca tínhamos sido assim antes, então por que estávamos assim agora? Ela não entendeu por que a estávamos ignorando, porque de repente a tínhamos cortado, e admite que teve um colapso por causa disso. Jorge disse a ela que provavelmente tínhamos carregado essa dor e amargura conosco por anos. Ela disse que sabia que era uma mimada, mas não percebeu o quão ruim realmente era até que Jorge e nosso pai explicaram tudo. Por isso ela disse à mamãe para nos deixar em paz, para que pudéssemos ter paz. E acontece que papai não era o único que suportava a raiva da mamãe constantemente. Ela ligava para a Erin, aparecia na casa dela, arrastava nossos nomes pela lama. Ficou pior quando papai se mudou, e de repente a Erin era tudo o que ela tinha no mundo. Mamãe nos chamava de nomes horríveis que a Erin, felizmente, não repetiu. Ela disse a Erin que ela era tudo o que ela tinha agora. Jorge corroborou o quão ruim nossa mãe estava. Disse que muitas vezes chegava do trabalho e encontrava a Erin olhando para um telefone que tocava, que não queria atender, mas sabia que se não o fizesse, eventualmente mamãe apareceria na casa dela. Sei que a Erin foi terrível conosco desde que nasceu, mas realmente me doeu vê-la assim. Acho que ela mesma foi vítima do comportamento da nossa mãe, embora de uma forma drasticamente diferente. Ela disse que queria nos contatar antes, mas sabia que provavelmente não queríamos falar com ela. Simplesmente não conseguiu evitar quando nos viu na festa da Lexi, e precisou se desculpar. Nos separamos sentindo-nos em conflito. Por um lado, a Erin sempre foi egoísta, tinha sido manipuladora e verdadeiramente cruel. Sempre encontrava uma maneira de nos superar em cada esquina, em cada conquista. A formatura da Nádia foi prova disso. Por outro lado, ela parecia cansada, parecia desgastada e parecia culpada. E eu não queria acreditar que isso era um ato para que a perdoássemos. E depois a nossa mãe. Nenhum de nós tinha certeza de como proceder. Mas então Jade sugeriu que convidássemos alguns amigos que viriam naquele momento também, que não puderam ir ao casamento em si devido a compromissos inadiáveis. Dessa forma, se a Erin tentasse trazer nossa mãe, a segurança detectaria e saberíamos com certeza se a Erin realmente tinha mudado. Reddit. A Erin veio à recepção. Ela não trouxe nossa mãe, nem a mencionou. Ela e Jorge chegaram e a Erin chorou ao me parabenizar. Disse a Jade que ela estava linda e abraçou meu filho. Em algum momento, ela levou a Nádia para um lado e quando voltaram, ambas estavam um pouco emocionadas. Mais tarde, a Nádia me disse que a Erin queria se desculpar com ela adequadamente, uma a uma, e não sabia se teria outra oportunidade para fazê-lo. Jorge me agradeceu por dar uma chance a Erin. Disse-me que ela realmente pode ser uma pessoa calorosa e bondosa. Eu disse a ele que esperava conhecer essa versão dela algum dia. E digo isso sério. Se a Erin é realmente tão calorosa, amável e maravilhosa quanto Jorge acredita, então não desejo nada mais do que conhecer essa versão da minha irmã agora. É possível que você esteja se perguntando: ei, você esqueceu de mencionar a Lídia quando falava dos seus irmãos? Isso foi de propósito. Veja bem, é algo bom que papai tenha saído do quarto de hóspedes dela. Ela vai precisar desse espaço em alguns meses. E não é a única. Sabia que a Lídia estava grávida porque ela sentou comigo e com a Jade para nos contar que estava grávida e preocupada com o vestido de madrinha. Ela até se ofereceu para desistir se fosse um problema. Nós, claro, dissemos a ela para não ser ridícula e que cobriríamos o custo de qualquer alteração necessária antes do casamento. Jade me disse que planejava que a Lídia fizesse um anúncio durante os discursos. Ingênuo que sou, assumi que a Lídia ia anunciar a gravidez dela para nossa família estendida. E, embora estivesse um pouco indeciso, concordei porque a Jade queria isso, e bem, pelo menos ela tinha obtido permissão, ao contrário de alguém que teria feito. A Lídia fez um discurso sobre a gravidez, e como não podia esperar para ser mãe, e como estava grata por compartilhar pelo menos parte da jornada da gravidez com a Jade. Foi assim que descobri que minha esposa esperava nosso segundo filho. Novamente, gostaria de poder dizer que mantive a compostura, mas não mantive. Chorei. Fiquei tão dominado pela felicidade que não consegui evitar. E estou certo de que meus amigos vão zoar por isso. Senti que todo o inferno pelo qual tínhamos passado no último ano valeu a pena por aquele momento.
Ter minha família reunida em um evento que, certamente, de alguma forma, seria sobre a Erin ou o casamento dela se minha mãe estivesse presente. Não falei muito sobre como este último ano me fez sentir. Sinceramente, me senti como uma merda na maior parte do tempo. Senti vontade de me encolher e desaparecer. Senti-me podre e inútil simplesmente porque minha mãe me dizia que eu era. Às vezes senti que não podia mostrar como me sentia porque Nadia estava aqui e não queria que ela se culpasse mais do que já se culpava. Agora estou em terapia, e não sou o único. E estou me curando. Agora sou feliz. Sou tão incrivelmente feliz que quase não consigo entender. Sou mais feliz do que jamais fui. E sei que meus irmãos dirão o mesmo. Enquanto nossa mãe provavelmente dirá que nossa família se desmoronou, isso não é verdade. A dela sim, a família que ela criou se desmoronou. Mas a nossa se fortaleceu, cresceu de forma incrivelmente forte. Éramos uma frente unida antes, mas agora parece que melhoramos nossas defesas. Estamos saindo disso com relações mais fortes entre nós, uma relação real com nosso pai, e 2 novos membros da família a caminho. Isso é o que nossa mãe está perdendo, e é culpa dela. Talvez eu atualize novamente no futuro. Não sei se nossa mãe já sabe sobre as gravidezes da Lídia e da Jade, mas o anúncio já está lá. No entanto, nós a bloqueamos nas redes sociais, então talvez ninguém tenha lhe contado a boa notícia. A Erin não o fez, pelo menos. Então se algo acontecer nessa frente, aviso. Mas por enquanto, estou feliz com onde minha vida está. Obrigado a todos pelo apoio mais uma vez, e espero que tenham um dia incrível. Acho que já mencionei várias vezes nos comentários que quero perdoar a Erin. Afinal, perdoei nosso pai, então quero perdoá-la também. Mas atualmente a mantemos a uma certa distância porque, ainda assim, ela nos machucou. Admito que nossos pais têm grande parte da culpa, tanto nossa mãe quanto nosso pai, mas isso não muda o fato de que ela nos machucou. Estamos trabalhando nisso, assim como estamos fazendo com nosso pai. Não é fácil, nem sempre faz sentido para as pessoas de fora, mas estamos fazendo o nosso melhor. Não é como se tivéssemos aprendido a navegar por algo assim, sabe? A câmera já está instalada e funcionando. Na verdade, depois da última vez que ela apareceu na nossa porta, o Josué trouxe uma para instalar porque estava preocupado que ela tentasse algo de novo. Ele é um bom irmão mais velho. Pode ser que eu seja um bom irmão também, mas tive que aprender de algum lugar, e isso foi com meus irmãos mais velhos. Não teria sobrevivido ao último ano sem eles. Acho que a Lídia já tem câmeras instaladas também, mas vou ter que verificar. Se não, não tenho dúvidas de que o Josué estará lá também. Definitivamente tem sido uma jornada. Antes de tudo isso começar, eu realmente pensava que minha vida seria assim para sempre. Pensava que eu e meus irmãos sempre seríamos os segundos em comparação com a Erin. Pensava que teríamos que lutar por migalhas de atenção dos nossos pais. Mas agora tudo é diferente. Estamos melhor. Definitivamente vou atualizar no futuro, mesmo que seja só para anunciar o nascimento dos bebês.